paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, eu peço a todos vocês que fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui uma palavra poderosa da parte de Deus e também está aqui comunicando com os irmãos. Nós estamos em propósito de oração, 31 dias de meia-noite às 5 da manhã. Eu dei uma pausa aqui para poder estar gravando esse vídeo aqui, compartilhando com os irmãos uma palavra de Deus e dizer para os irmãos que eu estou orando pela vida de todos vocês. Eu estou aqui com o celular aqui da minha esposa, irmãos, e nós estamos aqui online, ó, em oração. Aqui tá os irmãos da NPV, entra um, sai outro em orando. Quando um para de orar, o outro dá continuidade. Quando um para de orar o tempo determinado, o outro entra. E assim a gente estamos constantemente em propósito diante do Senhor. Sempre tem alguém clamando a Deus, irmãos, ó, que não para, ó. Sempre tem alguém clamando ao nome do Senhor. Isso, irmãos, se chama união de uma igreja unida em oração. Tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus, irmãos. Tudo é para a honra de Deus. Nós sabemos que uma igreja unida é uma igreja vitoriosa. É uma igreja vitoriosa. Uma igreja que ora, uma igreja que está unida, é uma igreja vitoriosa. Hoje, muitas denominações já não querem mais se unir em oração. E eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías. Do profeta Isaías. Meus irmãos, no capítulo 38. É uma mensagem bem conhecida, mas eu vou estar aqui falando para os irmãos o poder que tem a oração. Eu quero que através desse vídeo venha despertar em você e venha estimular você a se aproximar de Deus por intermédio da oração e você viver grandes milagres por meio da oração. Eu falo para os irmãos que eu sou prova viva disso. Deus me deu um livro, O Poder da Oração, entre lágrimas e milagres. Porque o decorrer desses anos eu vivo isso na presença de Deus. O poder da oração entre lágrimas e milagres. Porque às vezes as nossas lágrimas vai gerar milagres grandes na presença de Deus. E no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38, diz o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, eu sei que você já ouviu essa palavra, mas fique comigo aqui. Já te convido a compartilhar esse vídeo, já te convido a deixar o seu like, para que viemos alcançar mais pessoas e esta palavra falar com mais pessoas. Deixa eu falar para os irmãos, aqui está falando de um decreto de Deus.
Mas antes de eu estar entrando nessa passagem bíblica, deixa eu trazer aqui algumas referências concernente o poder que tem a oração. Hoje, em nossos dias atuais, nós temos uma ferramenta de suma importância, que a qual nossos pais na fé não tiveram em sua época, e hoje nós temos. Se chama internet, se chama redes sociais. É uma ferramenta para quem sabe usar essa ferramenta. Aqueles que usam essa ferramenta por meio de evangelismo, de estar orando pela vida das pessoas, de estar trazendo uma palavra cristocêntrica, bibliocêntrica, esses estão trabalhando em benefício ao reino do céu, usando o que nós temos nessa geração, que está disponíveis para a gente poder usar. Só que muitos não têm usado essas redes sociais para influenciar outras pessoas. Às vezes têm usado as redes sociais para fazer como muitos fazem, ficar deglinindo a imagem dos outros, ficar expondo o pecado de pessoas, mostrando foto, fofoca gospel e meio mundo de coisa. E você vê que esses canais crescem de um jeito porque o povo gosta de coisa errada, irmãos. Gosta. A Bíblia diz que ai por quem vier o escândalo. Se uma pessoa erra e outro vem, coloca a imagem dele, a foto dele nas redes sociais e começa ali a falar mal, e vai passando para outros, e assim vai gerando escândalo e mais escândalos. E hoje muitos usam a ferramenta das redes sociais não para poder edificar vidas, não para poder estar orando pelas vidas. Irmãos, você sabia que quando você abre a sua rede social e você ali ouve uma mensagem de Deus, bibliocêntrica, genuína, que a mensagem tem um efeito poderoso na sua vida, que pode transformar, mudar completamente a sua vida. Quando você às vezes está abatido, está triste, está angustiado, e você ouve um vídeo curto, como muitos que eu posto aqui, ouve um áudio de oração, como eu ouvi hoje, pessoas falando comigo, pastor, eu recebi um áudio de oração do Senhor, minha alma estava aflita, angustiada, e em que as palavras foram entrando dentro do meu coração e foi limpando, foi tirando a angústia, foi tirando aqueles pensamentos ruins que estava. Isso se chama o poder da oração, a qual nós estamos utilizando nesses dias de hoje por meio das redes sociais, enviando um áudio, um vídeo, orando por alguém. Quantas vezes já aconteceu comigo, irmãos, de eu ter uma resposta de Deus por meio das redes sociais. Hoje mesmo eu na casa de um diácono da nossa igreja, ele falou assim, pastor, Deus fala comigo todos os domingos por meio de um vídeo. Quando eu abro ali, Deus fala comigo. Nesses dias uma irmã estava desiludida, desenganada e pensou, Senhor, não tem mais jeito para a minha família, não tem mais jeito, não tem mais restituição, pensando. E ela disse, quando abriu o vídeo, a primeira mensagem que saiu foi, tem jeito para a tua família sim, tem restituição para a tua casa, tem salvação para a tua casa, levante a cabeça, creia nas promessas de Deus. Aqui a palavra entrou no coração trazendo ânimo e esperança. Pastor, você está querendo dizer o que com isso? Que a palavra de Deus tem poder. Você ouve a palavra por meio das redes sociais, porque tem gente que passa o dia todo vendo Kawaii, vendo TikTok, vendo às vezes vídeos aleatórios de piada, de pegadinha, que às vezes não edifica em nada a vida que é a pessoa, e consegue ter a capacidade de passar horas na frente, e às vezes não consegue parar aqui e ficar aqui uns 20 minutos me ouvindo com uma mensagem de Deus, com algo que Deus me direcionou para as suas vidas. Daqueles que estão acompanhando o canal, que estão ouvindo essa palavra. Você entende, irmãos?
Eu tenho uma gravação aqui de oração de 7 horas de oração, irmão. Você não sabe o poder que tem de você colocar um vídeo de oração ali por 7 horas. De vez em quando eu mando áudio de oração no grupo da nossa igreja de 2 horas. E às vezes os irmãos mandam mensagem para mim no dia seguinte: pastor, Deus falou comigo. Pastor, eu tive resposta dentro da oração do Senhor, eu tive resposta. Alguns irmãos do canal aqui eu já compartilhei também vídeos longos de oração. Enquanto a gente está orando, abrindo o coração, o Espírito de Deus vai colocando palavras em nossa boca e ali a oração vai sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque um homem carnal, irmãos, uma pessoa carnal não consegue orar 2 horas em seguida. Uma pessoa carnal não consegue orar 5, 6 horas, 7 horas em seguida. É o Espírito Santo de Deus que vem sobre a gente e vai nos conduzindo a orar e lubrificando as nossas cordas vocais para poder estar orando ao Deus que fez os céus e a terra. Isso é gratificante. O meu desejo é que a porção que Deus derramou na minha vida possa ser compartilhado com todos vocês e vocês possam alcançar um nível de intimidade com Deus por meio de uma intensa oração profunda, em dialogar com Deus, em falar com Deus sem pressa, mas e falando com o Senhor. Quando pessoas que tinham momento de oração junto comigo, às vezes filhos, às vezes esposa, às vezes ombreiros, eles falam: pastor, não consigo orar do lado do Senhor sem derramar lágrimas. Eu não consigo. Esses dias o meu filho orando junto comigo falou assim, que ficou 1h30 só chorando, me ouvindo orar. Porque as palavras tocando ao coração dele, porque são palavras que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você for orar, um dos segredos para que você venha aprofundar na oração e viver experiências profundas com Deus, a primeira coisa é essa aqui. Aqui tem segredos, irmãos. Tem palavra aqui que se você colocar em prática, a sua vida vai mudar. Quando você dobrar o teu joelho, tu não vai pedir nada. Simplesmente uma coisa: Espírito Santo de Deus da verdade, ilumine a minha mente, interceda por mim agora. Conduz esta oração e leva até o Pai. A sua oração, ela é diferente. A sua oração, ela é totalmente diferente. E às vezes, eu quero chegar aqui, nós oramos pelas pessoas. Tem pessoas que só olham e ignoram. E constantemente pessoas que recebem áudio de oração do pastor Luciano, que recebem vídeo de oração do pastor Luciano, que fala: eu creio, eu acredito. Passa dias depois, me manda mensagem e fala: eu tomei posse, eu recebi, pastor Luciano, através da oração que o Senhor fez. Um dia eu estava orando pelo áudio, irmãos, e eu ouvi um grito de uma pombagira enquanto eu orava pela irmã. Foi assim, a pombagira caiu por terra. Depois ela pegou e testemunhou. Outra vez eu estava orando e eu ouvi um grito de derrota. E eu falei para a irmã. A mãe dela estava encamada. No outro dia ela voltou a andar, a mãe dela. Pelo áudio, irmãos. Então é muitos testemunhos que, se eu for ficar falando aqui, vai tomar muito tempo. Então a oração, ou o poder que tem, a palavra de Deus contém a verdade, irmão. Ela é a verdade. Joel capítulo 2, verso 17 vai dizer: e os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o alpendre e o altar e interceda pelo povo, para que Deus poupe, para que Deus livre o povo. Amós vai dizer: por 3 vezes eu orei pelo povo, e por 3 vezes Deus poupou o povo. Deus poupou a nação de Israel. Quando Balaão foi querer amaldiçoar o povo de Israel, a sua língua dobrou e ele abençoou o povo de Israel. Abraão, quando o seu sobrinho Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra, e o Senhor falou bem assim: Abraão, eu vou destruir a cidade e todos os habitantes que estão lá.
Porque o pecado deles, a profanação, tem cheirado mal às minhas narinas. Vou destruir, vou dizimar que é a cidade. O Senhor Abraão começa a interceder por Ló. É a cidade melhor, dizendo a princípio. E fala, Senhor, se tiver 50 justos, livra. Não tem 50 justos. A gente sabe que vai caindo. Ele fala, Senhor, se tiver 10 justos, livra. Não tem 10 justos na cidade. E o Senhor envia os 2 anjos, porque ouviu a intercessão de Abraão. Por quê, pastor? Porque tinha o seu sobrinho Ló. Estava lá com a esposa, as 2 filhas, seus 2 genros, a qual os genros, quando ouviu a mensagem de juízo, o seu genro sorriu e zombou. É assim hoje. Muitos ouvem mensagem de juízo, ouvem a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus. Muitos que desprezam a palavra de Deus hoje, vai correr atrás dela amanhã e não vai encontrar. Muitos que zombam da gente que prega a palavra de Deus, vai procurar ela amanhã ou depois não vai encontrar. Você entende isso? Os 2 genros de Ló zombou. Ló acatou. O anjo pegou para a mão, sai depressa. A mulher deu olhou para trás e viu um estado de sal. Ló foi salvo com as suas 2 filhas. Você vê que a oração, a intercessão de Abraão não caiu por terra. Porque a maior preocupação dele é o quê? Meu sobrinho Ló está lá. Vai ser destruído junto com a cidade. Mas Deus, por ouvir Abraão, enviou o anjo para dar o recado para quem? Para Ló. Para poder sair da cidade. A oração que a gente faz por alguém traz livramento, traz cura, traz libertação, traz salvação. Você acredita nisso? Que a oração é ter um poder tremendo. Ter um poder tremendo. Se fosse falar aqui concernente a oração, a Bíblia toda já começa do Gênesis. Adão dialogando com Deus, falando com Deus, tendo comunhão com Deus. A oração é isso. É você ter intimidade com Deus e Deus te ouvir. Às vezes é que a outra pessoa está do outro lado, totalmente em pecado, distante de Deus, até blasfemando contra Deus. E por você estar orando pela vida dela ou dele, Deus está livrando, Deus está poupando, Deus está guardando. Deus está dando livramento. Porque sempre foi assim. Deus sempre ouviu a oração do seu povo. Chega um certo ponto que a pessoa morre sem salvação, mas Deus tentou alcançar aquela pessoa. Deus tentou, Deus fez de tudo. O Espírito Santo tentou convencer, mas aquela pessoa não veio para Jesus, não quis. Mas quantos livramentos, quantas vezes Deus poupou muitos da morte por causa da igreja que está orando. E aqui no capítulo 38, o decreto que veio para o rei Ezequias foi de morte. Em que a gente entende mais profundo ainda, irmãos, o poder que tem a oração. Porque o decreto não veio de Satanás. O decreto não veio de um sistema político ou religioso da época. O decreto aqui não veio de bandidos, de traficantes. O decreto aqui veio de Deus. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai viver. Então, irmãos, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não tem para onde correr e para onde escapar. Quem está na mão do diabo pode correr para os braços de Deus, que o diabo não toca. Quem está na mão de um traficante, de um bandido, se correr para a mão de Deus, Deus protege, Deus livra. Deus dá um jeito, como muitos e muitos testemunhos, eu sou prova viva disso. Escute, poder correr para o final e orar por vocês. O decreto veio de Deus, vai morrer, não vai viver. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra, Senhor, que eu andei em tua presença. Lembre que um dia eu fiz o que é certo, eu fiz o que é reto. E diz o texto, e ele chorou muitíssimo. A oração do rei Ezequias foi misturada com lágrimas. Vou repetir. A oração do rei Ezequias foi misturada com lágrimas e o Senhor anulou o decreto de morte. Deus
Havia dado um decreto de morte e o próprio Deus vai lá e revoga. A oração feita com sinceridade, a oração feita misturada com lágrimas, gera revogação de Deus, gera milagre, gera bênção, gera agir de Deus. Vê que Deus botou um ponto final, mas quando ele faz a oração com sinceridade, Deus revoga a oração, ou Deus revoga o decreto de morte, para responder a oração do rei Ezequias. Falou para Isaías, volta lá e fala que eu estou aclimatando mais 15 anos de vida. Talvez o profeta, ai Senhor, mas o Senhor mandou eu agora, eu mandei botar a casa, outro que vai morrer. E agora está falando que vai dar vida para ele, uai, vai viver? Uai, vai ser contraditório. E Deus vai, porque eu ouvi a oração que ele fez. Aí o profeta já entendeu. Quem ora alcança a misericórdia de Deus. Quem ora alcança o favor de Deus. Quem ora alcança a resposta de Deus. Quem ora alcança milagre. Quem ora o céu se move. Quem ora a mão de Deus se movimenta. Estou com essa palavra aqui que Deus me deu poder pregar para vocês. Ore. Se derrame diante dele. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dor que você está enfrentando, que você está passando. Eu sei de uma coisa, que esta palavra veio ao meu encontro e ao seu encontro, e eu creio, eu acredito, eu tomo posse, e eu creio que a mão de Deus está se movendo. Depois que você terminar de ver esse vídeo, se for possível, dobra o teu joelho. Apresenta o teu problema a Deus com lágrimas. Faça uma oração misturada com lágrimas e não misturada com incredulidade, com dúvida. Tem gente que faz oração misturada com incredulidade e com dúvida. Outros fazem oração com lágrimas, crendo. Eu quero orar agora juntamente com você e pela tua vida, para Deus te dar força, para você poder ter o seu particular com Deus. Você ter o seu momento a sós com Deus, se derramar. E depois você vai estar vivendo a oração que você fez no secreto. A oração que você fez com lágrimas, você vai estar vivendo ela e testemunhando para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento a vida deste irmão, desta irmã, Senhor. E eu te peço que vai adiante e à frente da vida dele, à frente da vida dela, cobrindo com teu sangue, dando graça, fortificando, fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Vai à frente, meu Pai, dando força a ela se dobrar diante do Senhor, ter o seu particular com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória. Deixa eu falar para vocês, esteja nos ajudando nesta obra, irmãos. Você que quiser ser um patrocinador desta obra, entre em contato com a gente na descrição desse vídeo. Tem aí nosso WhatsApp, tem um Pix da igreja, do ministério. Seja um semeador em terra fértil, aonde pregamos a palavra genuína e aonde pregamos para poder alcançar almas. Tem o nosso trabalho social. Ajude o trabalho social da igreja, irmão. Só eu e alguns poucos irmãos não conseguimos, mas com a tua ajuda, com a tua oferta de amor, você patrocinando nessa obra, nesse ministério, nós vamos mais longe e vamos mais avante, alcançando mais almas, mais vidas. Nós pagamos aluguel e as portas só estão abertas porque tem alguém que está semeando e ofertando na obra para poder nos ajudar, irmãos. Aonde almas têm sido alcançadas, vidas têm sido alcançadas. Eu tenho vontade, às vezes, de abrir igrejas, a pedir de alguns irmãos em outros lugares mais humildes, mas nós não temos condição para isso ainda. Estamos num processo, mas eu creio que Deus está levantando um exército. Não é muitos, talvez é os 300 de Gideão, para poder estar me ajudando nesta obra, neste ministério. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando Gideões para poder estar me ajudando, porque Deus é quem vai mostrar para eles a necessidade desta obra e a sinceridade do nosso coração para com as almas, para com as vidas e o nosso trabalho, a qual estamos fazendo para o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.